Olá, meus queridos alunos. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho, e nós damos início a mais um dia de aulas online. Para começar essa nossa aula de geografia, eu gostaria de lembrar que hoje é o dia de mandar os exercícios da página 74 e 76 que ficaram para hoje, ok? E para dar início à nossa aula de hoje, eu vou pedir que você vá para a página 77 para finalizar esse módulo e dar início ao novo. Vamos lá? Vamos testar. Número 1. É o governante de um município. Letra A, o governador. Letra B, prefeito. Letra C, presidente. Ou letra D, senador. E aí, quem governa um município? É a letra B, prefeito. Número 2. O estado da Paraíba está localizado na região. Letra A, norte. Letra B, nordeste. Letra C, sudeste. E letra D, sul. Ele está localizado na letra B, nordeste. Número 3. Fazem parte da região sul os estados: letra A, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Letra B, Mato Grosso do Sul e Goiás. Letra C, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Ou letra D, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Que fazem parte da região sul do Brasil é a letra D, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Para concluir, você estudou: o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial e possui 4 pontos extremos. Na América do Sul, o Brasil não tem limites com o Chile e Equador. O Tratado de Tordesilhas foi o primeiro limite conhecido na América. A ocupação portuguesa na América começou pelo litoral. Para melhor compreender, estudar e administrar o país, o Brasil foi dividido em 5 regiões. O Brasil é composto por 26 estados e do Distrito Federal, onde está Brasília, a capital do país. Brasília foi planejada e construída durante o governo de Juscelino Kubitschek para ser a capital do Brasil. O Brasil possui governantes escolhidos pelo povo, responsáveis por administrar os municípios, os estados e o país. Agora, nós vamos para a página 78, onde nós vamos dar início ao módulo 6. Características da população brasileira. Vamos lá? Vamos observar essa nossa imagem de abertura de módulo. Aqui nós temos uma festa, certo? Vocês sabem que festa é essa? Esse daqui é o carnaval em Olinda, onde eles fazem esses bonecos, que são bem grandes, né? De figuras de pessoas famosas ou de políticos, né? De pessoas conhecidas. Eles fazem bem grande esse boneco e desfilam pelas ruas no Carnaval de Olinda, em Pernambuco. Então, observe atentamente essa festa, esse carnaval. Vamos para essas perguntinhas que nós temos aqui embaixo? Na primeira pergunta, eu tenho assim: a imagem acima representa um lugar frequentado pelos moradores do município de Olinda, em Pernambuco. Esse lugar é urbano ou rural? Observe, é urbano, é uma cidade, ou é no campo, né? É rural. É um lugar urbano. Então, essa festa é em um lugar urbano. O que as pessoas estão fazendo? Como eu disse,
Esse é o carnaval em Olinda. É o típico carnaval de Olinda, com esses bonecos, né, de pessoas famosas. É o carnaval de rua. Depois eu tenho a outra pergunta. Como são as pessoas que aparecem na imagem? Observe cada pessoa que você tem na sua imagem de abertura do módulo. Elas são iguais? Não, elas são diferentes. Cada pessoa tem a sua característica. Na sua opinião, as ruas de Olinda ficam assim no carnaval há muitos anos ou o público foi aumentando com o passar do tempo? Na verdade, esse carnaval foi aumentando com o passar do tempo. Afinal de contas, ele foi ficando conhecido, né, depois de um determinado tempo, e aí sim ele foi enchendo. Antes era só a população de Olinda. Hoje em dia, muitas pessoas viajam para esse carnaval, ok? Nós vamos agora para a página 79. Então, nós vamos para o Para Começar, e no Para Começar eu tenho essas imagens dessas pessoas. Vamos ler? Então eu tenho a menina afrodescendente de Araruama, no Rio de Janeiro. Mulher descendente de portugueses em São Paulo. Menino indígena em Jordão. Menina descendente de alemães em Santa Maria. Homem descendente de japoneses em São Paulo. Então, essas pessoas são descendentes de outros países, né? A sua família provavelmente veio de outro país. Um avô, o bisavô veio para o Brasil e eles nasceram aqui no Brasil. Eles são descendentes. Então, vamos para número 1. O que essas imagens indicam sobre a população do Brasil? Que a população do Brasil é formada por pessoas de origens diferentes. O Brasil, ele é bem diverso, né? Nós temos pessoas que descendem de outros países e que nasceram aqui no Brasil. Então, o nosso país, ele é formado por pessoas de origens diferentes, de origens diversas. Número 2. Como é possível perceber a diversidade do povo brasileiro observando as fotografias? Nós podemos observar pelos traços físicos das pessoas, certo? Essas pessoas têm diferenças em seus traços físicos. Então, número 2, pela diferença dos traços físicos. Número 3. As imagens mostram descendentes de populações diversas. Qual dessas populações vive há mais tempo nas terras que formam o Brasil? E aí, quem vive aqui há mais tempo? No caso, pessoas que vieram da África, portugueses, indígenas, alemães ou japoneses? Quem estava aqui primeiro? Os indígenas. Então, quem está aqui, né? Qual dessas populações vive há mais tempo nas terras que formam o Brasil? São os indígenas. Os indígenas são os primeiros moradores do Brasil. Agora, nós vamos para a página 80, aonde nós vamos trabalhar a composição étnica. Vamos lá? Para aprender a composição étnica. O Brasil é um país miscigenado, ou seja, a população brasileira é formada pela mistura de vários povos de diferentes etnias. Vamos lá. O que aconteceu? O Brasil, os primeiros moradores do Brasil eram os indígenas.
Depois chegaram aqui os portugueses. Depois chegaram aqui os africanos. Depois os italianos, depois alemães, japoneses, enfim. E foram chegando pessoas de outros países aqui para o Brasil. E aí essas pessoas foram tendo filhos. Portugueses com indígenas, portugueses com africanos, africanos com indígenas, né? Então isso gerou uma mistura de povos, a miscigenação. Nós vamos continuar a leitura aí, ok? Para que a gente possa entender melhor como isso aconteceu. De modo geral, podemos dizer que a composição étnica brasileira atual tem origem principalmente em 3 grupos: indígenas, negros africanos e brancos europeus. Os indígenas habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Os negros africanos foram trazidos à força para o trabalho escravo. Posteriormente, vieram outros europeus, orientais, latino-americanos, entre outros. A mistura desses diversos grupos provocou uma grande diversidade na população brasileira, presente em nossos costumes e características físicas. Então, o nosso povo é essa mistura de outros povos, é a miscigenação de povos diferentes. Eu tenho um trio, né, que é o principal, que forma o povo brasileiro, que é o indígena, o negro africano e o branco europeu. Observe a tabela abaixo, que mostra dados aproximados da composição étnica da população brasileira de acordo com o IBGE. É um dado aproximado, ok? Então vamos lá. Brasil, cor ou raça da população em 2017. Brancos, 91 milhões de pessoas. Pardos, 82 milhões de pessoas. Pretos, 15 milhões de pessoas. Amarelos, 2 milhões de pessoas. Indígenas, 817 mil pessoas. Olhando esses dados, né, você percebe que os indígenas, que foram os primeiros moradores do Brasil, estão bem reduzidos, né? Atualmente, o IBGE investiga a cor das pessoas com base na autodeclaração. No censo, por exemplo, o recenseador pergunta qual a cor do entrevistado, que escolhe entre as categorias branco, preto, amarelo, pardo ou indígena. Essa classificação possibilita comparar dados ao longo do tempo e orientar políticas públicas. Porém, críticas apontam que as características poderiam ser rediscutidas, já que foram criadas em 1872 e passaram por poucas modificações desde então. Agora nós vamos para a página 81. Número 1. Com base nos dados da tabela da página anterior, responda. Letra A. Qual a cor ou raça tem menor participação na composição atual da população brasileira? Eu cheguei até a comentar. São os indígenas. Eles têm uma menor participação aí, né? Então, na letra A indígena, a população indígena. Letra B. Por que a quantidade de indígenas é tão pequena? Vamos lá. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles dizimaram algumas tribos indígenas. Quer dizer, eles mataram muitos indígenas, certo? Então, a população, já lá na época da colonização, ela já diminuiu, certo? Por conta dessas mortes. Outra coisa que ajudou a diminuir ainda mais o grupo indígena foi que os portugueses trouxeram doenças
aqui para os indígenas, né, que acabaram trazendo a morte deles, porque os indígenas, eles não tinham algumas doenças que os europeus tinham. Um exemplo delas é a gripe, a catapora, o sarampo. Essas doenças não eram conhecidas pelos indígenas, eles não tinham essas doenças, e quando os portugueses vieram, trouxeram essas doenças e acabaram matando também dessa forma muitos indígenas. Então, eles foram dizimados por morte, né? Os portugueses mataram, e por doenças trazidas pelos portugueses, pelos europeus no geral. Na letra C, eu tenho assim: em sua opinião, por que há um grande número de pardos na população brasileira? Pensem na miscigenação, na mistura de povos que eu tenho. Aí, com essa mistura étnica, eu encontro essas pessoas mestiças, que são os pardos, né? Então, como grande parte da população brasileira é mestiça, é uma mistura de etnias, eu tenho muitas pessoas pardas. Na número 2, eu tenho assim: observe a pintura abaixo. Em sua opinião, o que ela pode revelar sobre a formação da população brasileira? Eu tenho essa pintura que se chama Meu Avô Africano. Não, A Redução de Cam, pintura de Modesto Brocos e Gomes, feita em 1895. Então, nessa pintura, ela mostra a avó, que é uma idosa negra, uma mulher mestiça ou parda, um homem branco, que seria o pai, né? Seria a avó da criancinha, a mãe, a avó é negra, a mãe é mestiça ou parda, e o homem branco, que é o pai. E eles estão em torno de uma criança branca. Essa pintura mostra bem como era essa mistura de povos lá que começou a compor o Brasil, né? Há muito tempo atrás. Então, essa pintura mostra a composição do Brasil. Uma mulher negra, uma mulher mestiça, um homem branco e um bebê branco, certo? Então, poderia ser um africano, uma mulher que nasceu no Brasil e um homem europeu, por exemplo, certo? E olha como essas misturas de povos são bem postas são bem colocadas nessa imagem, certo? Assim era o Brasil lá no passado. Foi assim que ele foi composto. Agora nós vamos para a página 82. Gotinha de saber. Você sabe qual é a importância da cultura negra para a história do Brasil? A partir da metade do século XVI, os africanos chegaram ao Brasil para trabalhar como escravos. Com eles vieram os costumes, as religiões, as tradições, uma cultura forte e diferente das que já estavam aqui, vindas dos europeus e dos índios. A união e a mistura de todos esses elementos deram origem à identidade brasileira. Então, nós somos essa mistura. A nossa cultura vem dessa mistura dos indígenas africanos e portugueses, né? Europeus. As contribuições da cultura de origem africana para a construção da personalidade brasileira são inegáveis. Elas estão em toda parte. Então, vamos ver em quais partes os africanos foram tão importantes para a formação da nossa cultura. Música. Além do samba, que é o estilo brasileiro mais famoso no mundo, outros ritmos também vieram da mãe África. Maracatu, congada,
existem outros que vieram também da África. Religiões. Na África, há muitas religiões diferentes. Antes de vir para cá, cada um seguia a religião de sua família, clã ou grupo. Mas quando chegaram aqui, os escravos foram separados de seus parentes e pessoas próximas. Por isso, passaram a se reunir com pessoas de outras etnias para realizar os cultos secretamente. Vou parar um pouquinho para que eu possa explicar. Quando os africanos vinham para o Brasil escravizados, boa parte da família deles ficava na África. Outra parte que vinha para o Brasil, ela podia ser separada quando chegava ao mercado dos negros, né? Quando eles chegavam para serem vendidos, por exemplo, se eu fosse um senhor de engenho e eu precisasse comprar um escravo, mas eu só precisasse de uma cozinheira, por exemplo, e tivesse mãe e filho, eu não precisava levar o filho, eu poderia comprar só a mãe. Então, o filho, consequentemente, seria comprado por outro senhor de engenho. Então, havia separação das famílias, tanto das que ficavam na África, né? Parte ficava na África e parte vinha para o Brasil, como quando chegava aqui no mercado dos escravos, essas pessoas eram separadas novamente. Outra coisa que acontecia era que a religião que predominava na Europa era o catolicismo. Então, os portugueses não aceitavam que os africanos praticassem a religião deles aqui no Brasil. Então, eles tinham que fazer isso de uma forma secreta. Então, a religião deles era completamente proibida. E não tinha, os portugueses queriam catequizar os africanos, assim como tentaram catequizar os indígenas. Na ideia dos africanos, portugueses, todos tinham que seguir a religião católica. Para poder ter uma lembrança da África e praticar a sua religião, a sua crença, os africanos, eles praticavam a religião deles escondida, às vezes até disfarçada de religião católica. Alguns, quando eles chegavam no Brasil, eles eram até rebatizados, podemos dizer assim. Eles recebiam novos nomes. A Igreja Católica definia novos nomes para os indígenas, não aceitando o nome deles africano. Agora nós vamos continuar aqui, ok? Para que todos pudessem participar, essas reuniões eram uma mistura de cada religião, com rituais e culturas unidos e partilhados. Daí surgiu o candomblé, a umbanda, que também tem origens africanas, une práticas de várias religiões. Artes marciais. A capoeira, uma mistura de dança e luta, foi criada pelos escravos como uma estratégia de defesa. Como os treinamentos de combate eram proibidos, os escravos que conseguiam fugir, mas que eram recapturados, ensinavam aos demais os movimentos. A capoeira deixou de ser proibida no Brasil apenas na década de 1930. Então, os africanos, os escravos, não podiam saber lutar, porque o senhor de engenho entendia que se o africano soubesse lutar, ele ia acabar criando uma revolta contra o senhor de engenho. Então, as lutas eram proibidas. O que o escravo, né, o africano, criou aqui no Brasil? Qual foi a solução que ele encontrou? Aqui no Brasil foi criada a capoeira, que é uma mistura de uma arte marcial, né, com uma dança. Então, o senhor de engenho achava que eles estavam ali dançando, festejando, mas enquanto isso eles estavam treinando
né? Um jeito de que se eles fugissem dali para que eles pudessem se defender. A língua, vamos lá, aí embaixo. Língua. As línguas africanas exerceram tanta influência no modo de falar do povo brasileiro que a nossa língua já é considerada diferente do português de Portugal. Nós falamos português, só que não é igual ao português de Portugal. A forma escrita é a mesma, mas o jeito que nós falamos é muito diferente. Inclusive, as nossas gírias, o nosso jeito de falar não é parecido com o de Portugal. A maior parte no nosso sotaque, né? Na verdade, né? Nosso sotaque é muito diferente do português de Portugal. A maior parte das palavras que enriquecem o vocabulário brasileiro vem do quimbundo, língua do povo banto. Palavras de origem banta. Bagunça, desordem, confusão, baderna. Você conhece muito bem essa palavra, não conhece? Bagunça. Gangorra, balanço de criança. E aí, você já brincou numa gangorra? Eu também. E essa palavra é de origem banta, então veio da África. Moleque, menino, garoto, rapaz, também é de origem banta. Olha só, às vezes se fala muito, né? Ah, o moleque fez alguma coisa de errada. Nós temos até um doce chamado pé de moleque. Então, nós percebemos assim como esses povos fizeram o que nós somos hoje. O respeito às culturas, às etnias, são de extrema importância. Afinal de contas, nós todos viemos, né? Nós todos os brasileiros somos essa mistura. Então, vamos respeitar o próximo, respeitar as suas opiniões, o seu jeito de ser, as suas características. Isso é o mais importante, porque todos nós somos únicos e somos bonitos do jeito que somos. Então, eu deixo aqui um beijo para vocês e até a próxima aula. Até amanhã, ok? Tchau!